Uma boa noite a todos, mais uma vez aqui reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus. Possamos pedir sempre aos bons espíritos que nos iluminem, nos guiem pelos caminhos do bem, pelos caminhos da caridade. Nosso pedido a Deus, nosso pedido a Jesus, o amparo a todos os necessitados do nosso planeta, encarnados e desencarnados. Que cada um de nós, individualmente, possamos nos transformar, transformando também aqueles que estão ao nosso redor e assim sucessivamente possamos ajudar na melhoria do nosso ambiente, do nosso planeta. Pedindo a Deus por todos os necessitados do corpo e da alma, por aqueles que ainda não entendem o caminho do bem, por aqueles que ainda não entendem a necessidade da transformação. Que os estudos de hoje possam nos trazer consolo, esclarecimento e reflexões para essas modificações tão necessárias. Graças a Deus, graças a Jesus, que assim seja. Inicialmente, hoje nós veremos do livro Pão Nosso, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier. Vamos ver o capítulo 13, chamado Estações Necessárias. Tem uma passagem de Atos, capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Aí Emmanuel nos diz assim: os crentes inquietos quase sempre admitem que o trabalho de redenção se processa em algumas providências convencionais e que apenas com certa atividade externa já se encontram de posse dos títulos mais elevados, junto aos mensageiros divinos. A maioria dos católicos romanos pretende a isenção das dificuldades com as cerimônias exteriores. Muitos protestantes acreditam na plena identificação com o céu tão só pela enunciação de alguns hinos, enquanto enorme percentagem de espiritistas se crê na intimidade de supremas revelações apenas pelo fato de haver frequentado algumas sessões. Tudo isto constitui preparação valiosa, mas não é tudo. Há um esforço iluminativo para o interior, sem o qual o homem algum penetrará o santuário da verdade divina. A palavra de Pedro, a massa popular, contém a síntese do vasto programa de transformação essencial a que toda criatura se submeterá para a felicidade da união com Cristo. Há estações indispensáveis para a realização, porquanto ninguém atingirá de vez a eterna claridade da culminância. Antes de tudo, é imprescindível que o culpado se arrependa, reconhecendo a extensão e o volume das próprias faltas, e que se converta a fim de alcançar a época de refrigério pela presença do Senhor nele próprio. Aí chegado, habilitar-se-á para a construção do reino divino em si mesmo. Se realmente já compreendes a missão do Evangelho, identificarás a estação em que te encontras e estarás informado quanto aos serviços que deves levar a efeito para demandar a seguinte. Então, nesse texto curto, breve, Emmanuel nos diz que há algumas religiões, como a nossa mesmo, como os próprios espíritas, se acham ainda ligados a externar ali ao exterior, ao comportamento exterior para demonstrar ali o seu preparo, a sua condição.
e que externarmos algo não é suficiente para que sejamos considerados ali evoluídos, né? Dignos de estarmos no reino divino. Jamais. Então, o que isso demonstra, a conquista será a inteira, a interior, a íntima. Então, compreender a missão do Evangelho, que ele diz, né? Para ver essa condição moral de cada um de nós. E essas estações necessárias, que ele diz aqui nesse texto, são as etapas que o espírito passa nas suas reencarnações. Entendermos dessa maneira a necessidade das reencarnações, das conquistas dos entendimentos, da instrução dos espíritos, da modificação que temos no decorrer dessas encarnações, para que cheguemos aí a esse divino, né? A união com o Cristo real, que é a construção do reino divino em nós, íntima. Essas estações são necessárias, que sairemos da ignorância até a sabedoria, e esse período não tem limite de tempo, ele é infinito, né? Ele sendo infinito, a única condição que temos para esse aprendizado é o que o Espiritismo nos mostra, que são as reencarnações, né? Sem elas, não conquistaríamos, não passaríamos por essas etapas. Ficaríamos estagnados num determinado ponto de desenvolvimento sem evoluir. E para nos auxiliar também a entender um pouco mais, o Livro dos Espíritos, no seu segundo livro, no capítulo 4, Pluralidade das Existências, que ele fala da reencarnação. A questão 166, que Kardec pergunta aos espíritos, para ligar o raciocínio a esse texto de Emmanuel, usaremos o Livro dos Espíritos. Então, na questão 166, que ele fala da reencarnação, o Kardec pergunta aos espíritos: a alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea, como acaba de depurar-se? Então, sairemos da encarnação ainda com muitas dificuldades dessa vida. Partiremos, desencarnaremos com muitas imperfeições ainda. Como vamos acabar de nos depurar? Essa é a pergunta que ele faz. Como que os espíritos que desencarnam ali com dificuldades, com doenças, com apegos, com problemas morais ainda, como que eles acabarão de se depurar? E eles respondem, olha, simplesmente, diretamente, curto, e direto, submetendo-se à prova de uma nova existência. Quer dizer, uma nova estação, como diz Emmanuel, estações necessárias. A existência necessária, uma nova reencarnação. E ele continua perguntando, ele desmembra a pergunta. A 166A, Kardec continua. Como ela realiza, quer dizer, como a alma, o espírito, realiza essa nova existência? Pela sua transformação como espírito? Aí eles respondem assim: ao se depurar, a alma sofre sem dúvida uma transformação, mas para isso necessita da prova da vida corpórea. Então a prova da vida corpórea é uma necessidade para nós ainda, como espíritos em evolução, ainda é uma necessidade para essa melhoria, para essa modificação, voltarmos ali à convivência com outros espíritos
que temos dificuldade, provas materiais que necessitamos superar, apegos que temos que ali rever, né? Repensar e modificar o sentimento quanto a eles. E ele continua o desdobramento da pergunta, olha, 166b. A alma tem muitas existências corpóreas? Respondendo, eles falam, sim, todos nós, e eles se incluem, vejam que eles se incluem nas respostas, sim, todos nós temos muitas existências. Os que dizem o contrário querem manter-vos na ignorância em que eles mesmos se encontram. Esse é o seu desejo. Então, nós temos e teremos ainda muitas existências corpóreas, para mudarmos essa condição de espíritos inferiores ainda, né? E terminando a questão 166, ele faz uma nova pergunta, 166c. Parece resultar desse princípio que após ter deixado o corpo, a alma toma outro. Dito de outra maneira, que ela se reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? Eles respondem simplesmente, é evidente. Então, assumirmos um novo corpo numa nova existência, um corpo totalmente diferente desse que temos na vida agora, que conhecemos, um corpo material, para continuarmos a evoluir. Essa é a finalidade da reencarnação, evolução até o infinito, né? E teremos tantas encarnações na matéria quanto forem necessárias. É isso que eles querem que nós compreendamos. Então, ligando esses dois textos, vemos a coerência dessas informações dentro do Espiritismo. É a lógica que, não simplesmente afirmações isoladas, perdidas, mas a lógica que ela nos fazem refletir para entendermos o que o Espiritismo pretende realmente nos instruir quanto a isso. É assim que temos que enxergar e procurar estudar essas lições com calma, com tranquilidade, com paciência, com esforço necessário para a modificação daqueles pontos ainda que temos mais dificuldades. Que tenhamos essas lições como amparo, né, como sustentação nas nossas vidas, e essa imensa literatura espírita que nos dá esse consolo aí, para que a gente possa ter esse suporte. Ficamos por aqui hoje, tenhamos todos uma boa semana, fiquem em paz.